Olá a todos, eu sou Nereide Santa Rosa, CEO da Underline Publishing e editora da antologia Words from Overseas, segunda edição. Nós estamos hoje aqui recebendo alguns autores participantes da antologia na área de não ficção. Depois eu explico o que nós vamos falar. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço bastante a presença de todos e um pouquinho da antologia. A antologia Words from Overseas, ela tem uma proposta diferenciada, porque nós juntamos, nós unimos, nós nos comunicamos com pessoas do mundo inteiro em diferentes idiomas, em diferentes gêneros literários. A proposta é exatamente essa, de agregar diversidade na literatura. Então, nós temos poetas, temos prosadores, temos contistas, temos pesquisadores, e o resultado é uma diversidade de textos e de propostas e de ideias, que é o mais interessante. Então, o que me levou a organizar essa antologia foi exatamente buscar vozes do mundo, vozes brasileiras, lusófonas, que trouxessem novas ideias e compartilhassem essas ideias com a gente. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para trocar as últimas ideias aqui com o pessoal que escreveu artigos, memórias e tudo que tem a ver com não ficção. Então, primeiramente, eu vou falar um pouquinho de cada uma de vocês e depois cada um vai comentar sobre a sua obra, o que você apresentou e qual foi a maneira que você se sentiu confortável de participar da antologia, né? Então, em primeiro lugar, eu vou falar da Lorena Ellis. Aqui. Lorena Ellis é professora emérita, estudou línguas anglo-germânicas na Universidade de São Paulo, possui mestrado em português, espanhol e doutorado em literatura e língua alemã pela Kingsborough Community College, onde foi professora titular por 25 anos. É isso ou eu pulei aqui? Não, é aqui. Literatura, língua alemã pela Universidade de Nova York. Isso. Leciona alemão e português na NIU, Deutsches Haus, na Drew University e no Kingsborough Community College, que foi professora titular por 25 anos. Desde 2007, ministra cursos online sobre culturas latino-americanas na CUNY. É isso, Lorena? Você está me ouvindo? CUNY. Na CUNY, sim. E apresenta trabalhos sobre literatura e cultura alemã e latino-americana em congressos nacionais e internacionais. Publicou artigos, periódicos, indexados e um livro, Recepção de Brecht no Brasil. E traduziu livros de Antônio Pedro Tota, O Imperialismo Sedutor e O Amigo Americano, que foi inclusive publicado pela Underline Publishing. Lorena, muito prazer, muito obrigada por estar aqui com a gente e por participar da antologia, que você contribuiu muito e um amor de pessoa, dando o maior apoio para a gente. Muito obrigada, muito obrigada. Olá a todo mundo, é um prazer estar aqui. Eu quero parabenizar você, Nereide, pelo segundo volume dessa antologia. O primeiro saiu ano passado, inclusive nós estivemos lá em Miami, na Miami Dade University, fazendo a promoção. Primeira vez na minha vida que eu estive numa feira de livros vendendo livro. Então, foi um prazer foi muito interessante todo fim de semana lá. Se der certo, eu volto este novembro também. Então, eu estava muito segura, que eu não me considero uma escritora, eu ainda estou naquela fase de
de tentar ser uma editora, tanto que neste volume 2 é a primeira vez que eu publico um texto em português. Eu não tinha publicado em português nunca, então, para mim, foi uma ótima. Este volume 2 é um texto que vem de um outro trabalho que a Regina e eu fizemos, ou tentamos fazer, né, Regina? Nós tentamos fazer uma antologia sobre feijoadas híbridas. E no fim não deu certo. Espera mais um pouquinho. Por vários motivos, né? Daqui a pouco você vai contar mais sobre especificamente o seu texto, tá bom? Você guarda aí um pouquinho, tá bom? Tá bom. Combinado? Isso. Ana, vamos falar um pouco do Marco Lucchesi. Legal. Vamos. Então, a Ana é professora universitária e curadora da obra de Marco Lucchesi. Quem é Marco Lucchesi? Marco Lucchesi é um poeta, ensaísta, romancista, tradutor, editor e atualmente é o presidente da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, além de uma série de prêmios, uma série de membros, ele é membro de diversas instituições, da Academia de Ciências e Letras de Lisboa, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta de Portugal, que a Ana até já tinha citado. Então ele tem nós tivemos a honra de ter um texto de sua autoria na nossa antologia. Nós já publicamos 2 livros dele em inglês pela Underline Publishing, mas a participação na antologia realmente foi digno de relevar a importância dele. Ana, fala um pouco do Marco e só uma apresentação aí rápida, porque depois você vai explicar um pouquinho mais sobre o que ele escreveu. Sim, tá bom? sim. Dando uma certa continuidade, né, ao que a Nereide falou, o Marco, ele é uma pessoa que tem uma trajetória, né, literária muito grande. Ele também é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pertence à Academia Brasileira de Letras, que ele presidiu, né, durante 4 anos, e agora preside a Fundação Biblioteca Nacional. Notem bem, existe, né, muita gente, sabe, Nereide e demais, falam, presidente da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Não. Presidente da Fundação Biblioteca Nacional, que é localizada no Rio de Janeiro. Ela é nossa aqui, né, no Brasil. Ela é uma das maiores memórias do mundo. Então, porque muita gente acha que é do Rio de Janeiro. Não é. Ela é nossa, localizada lá. O Marco, como a Nereide disse, ele tem novelas, ele tem romances, ensaios. Ele é um cara assim meio fora da curva. Vocês imaginem que ele domina mesmo, mais de 20 línguas. Eu costumo dizer que ele nasceu falando português, italiano, ele é filho de italianos, grego, latim, russo, mas ele fala assim, fala, escreve e traduz. É uma coisa assim, sabe, meio fora, né? E é uma pessoa extremamente humilde, como todos aqueles que brilham, entendeu? Quando eu falei para ele, como eu sou a curadora, eu que faço, não é a gente, curadora. E não ganho nada com isso, é uma coisa que há mais de 10 anos, né, nós começamos nessa relação intelectual afetiva. E aí, aos poucos, eu fui pegando essa, digamos assim, né, a curadoria. Nós já fizemos, Nereide, 3 colóquios internacionais, Marco Lucchesi, sobre ele, entenderam? Um foi em Roma, outro foi em Lisboa, o terceiro vai ser em Bogotá e o quarto deverá ser na China, porque eu tenho relações... No passado, inclusive, eu mandei um vídeo, né, para foi. A Nereide participou do primeiro, né, que você teve seu texto, inclusive, publicado, que foi em Roma. Nós não estamos repetindo, você entendeu? O segundo foi em Lisboa, e o terceiro aqui em São Paulo, o quarto vai ser em Bogotá.
É isso. Agora, quando eu falei, e eu também, Nereide, eu quero fazer das palavras da Lorena as minhas, excelente iniciativa, né? Já no segundo volume, ficou um livro bonito, plural. Eu quero te parabenizar por essa iniciativa. E quando eu falei para o Marco, ele falou, não, é claro que eu quero participar. O que eu não posso, ele nunca pode se comprometer a essas reuniões online, porque ele tem uma agenda, né, muito grande. E ele continua escrevendo. Não é um presidente da Biblioteca Nacional que largou, entenderam? Ele é um escritor, ele é um poeta que também é presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Mas é isso, obrigada. Obrigada pelas suas palavras, obrigada. E transmita para ele depois os nossos agradecimentos, não é? Bom, Com agora certeza. seguindo a Nancy Venâncio. Nancy estudou educação em psicologia e pedagogia, foi professora, diretora de escola, supervisora escolar na Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo, por 36 anos, gerente de clube comunitário na Secretaria de Esportes da Prefeitura de São Paulo, e também se envolveu em educação ambiental, em projetos na periferia da cidade de São Paulo, ministrando palestras e capacitação de educadores no projeto Menos Lixo, Mais Vida, da JICA. JICA que fala, Nancy? JICA. Atuou como diretor de eventos por 4 anos na ABJICA, vice-presidente por 4 anos e atualmente ela ocupa o cargo de presidente da associação. Também é escritora, participou de várias antologias, inclusive publicadas pela editora suíço-brasileira Helvétia. Nancy, fala um pouquinho, inicialmente, você fala sobre você, porque... Fique à vontade. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e nesse grupo tão seleto, né, de escritores. E eu também, como a Lorena, me sinto ainda muito no início, né, dessa trajetória dessa coisa tão gostosa que é escrever, né? Então, um prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu também queria agradecer muito e parabenizar a Nereide pela iniciativa do segundo volume e estarmos juntas aqui participando e é um livro recheado de grandes histórias. Eu acho que naquele momento em que eu me debrucei nessa retomada, né, que é o título do meu texto, foi muito emocionante relembrar e escrever sobre a minha infância e aquilo que me deu alicerce para a minha vida adulta e para tudo que eu enfrentei durante a minha vida. Então, foi muito bom escrever e ter a oportunidade de colocar isso, né, na contribuição dessa antologia. Agradeço muito. E aproveito para parabenizar todos vocês aí pela contribuição também, né? Grande contribuição, né? Pronto. Muito bem, dando continuidade, agora eu vou apresentar a Regina McLuhan. Regina é doutora do Centro de Pós-Graduação da CUNY, professora assistente de espanhol e português. Seus interesses de ensino e pesquisa são estudos luso-afro-brasileiros e literatura e cinema latino-americanos. Sua pesquisa concentra-se na literatura do Brasil colonial e imperial e na historiografia literária do Renascimento português. Recebeu bolsas nacionais e internacionais do Brasil e da Biblioteca Nacional da França. O livro, seu mais recente, intitula-se Presença da Vida, uma edição crítica bilíngue de poemas inéditos de Nita Lupe, que inclusive foi publicado pela Underline Publishing e teve lançamento, inclusive, em Portugal, com a presença da família da Nita Lupe, que é uma grande poetisa, né, portuguesa. Regina, suas palavras iniciais. Nereide, eu fico muito contente, muito feliz mesmo de ter sido selecionada, do meu trabalho ter sido aceito para a antologia volume 2. Volume 1 foi incrível e me enche de orgulho participar desse trabalho tão lindo que você fez, juntamente com todos os meus colegas que estão aqui. Mais uma vez, eu acho que eu vou repetir, né, o que já foi falado antes, também não me vejo como escritora. Eu sou pesquisadora, escrevo crítica literária, mas
ainda não me sinto tão à vontade publicando ficção. Talvez um dia eu publique. Tudo que eu escrevo é trabalho de pesquisa, e esse, inclusive, é um dos meus primeiros trabalhos. Então foi um pouco um trabalho de entrar no baúzinho, né? E resgatar algo que eu escrevi faz tanto tempo e que não tinha publicado ainda. E refiná-lo também, né? Porque você olha com uma maturidade acadêmica, um trabalho que você escreveu algum tempo atrás, e você o refina, você o melhora, você adiciona, você se atualiza na crítica, inclusive, né? No que se tem escrito mais recentemente sobre o tema. Então, esse artigo, publicado agora no volume 2, sobre a polifonia e heteroglossia do Fernando Pessoa, eu escrevi originalmente em inglês. Então, não foi só a questão de traduzir a mim mesma para o português, né? Foi também de reescrevê-lo. Acabou saindo uma coisa um pouco diferente. E que me deixou bastante feliz também. Daqui a pouco você vai contar mais detalhes, tá bom? Obrigada pela introdução aí da sua obra e da sua proposta. Agora vamos seguir com a Soraya Dibi, Soraya Regina Dibi. Olá, Soraya! Olá, tudo bem? Eu quero primeiramente agradecer essa oportunidade, assim como as demais colegas que falaram. Eu também ainda não me sinto, né, uma escritora. Deixa eu falar um pouquinho de você. Deixa eu falar um pouquinho de quem você é. Soraya é psicóloga escolar e clínica há mais de 20 anos, além de professora da rede pública de São Paulo. Isso. 5 anos de experiência em educação infantil e atualmente trabalhando com educação de jovens e adultos, a famosa EJA. Considerada por muitos por uma escritora excêntrica e romântica, né? Escreve poesias desde a infância. É uma leitora ávida, adora cafés da manhã, com conversas interessantes. Então, bom, tomara que a nossa conversa aqui também seja interessante, mesmo sem café. E aí, ela foi nascida e criada na Zona Sul de São Paulo e aprecia boa música e as tardes sagradas de domingo. É isso aí, Soraya, você é uma romântica inveterada. Então, vamos lá, fale um pouquinho. E já estou aqui com o meu cafezinho e a conversa está muito interessante. Ela garantiu o café dela, tá vendo? Nós não podemos. Sim, muito interessante mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. Eu quero, em primeiríssimo lugar, agradecer a Nereide por essa iniciativa linda e por cada uma das pessoas que estão aqui presentes, contribuindo. Eu estou aprendendo muito, eu estou aqui, degustando. Eu e o meu cafezinho estamos degustando cada palavra que vocês disseram aqui. Muito obrigada. E esse ano eu aceitei esse desafio da alfabetização de jovens e adultos, né? Lembrando que o Brasil tem ainda 9,1 milhões de analfabetos. Então, eu comecei lendo a obra de Carolina Maria de Jesus e me encantando. E aí, de repente, eu pensei, por que eu não trabalho isso na sala de aula, né? Com esses jovens e adultos? E comecei a trabalhar na sala de aula, né? Uma sala muito heterogênea. Espera um pouco, Sô. Daqui a pouco você vai contar mais, tá bom? E aí foi onde surgiu a ideia de escrever esse artigo, né? Pois é. E fiquei muito surpresa. feliz de participar. É isso mesmo. Muito bom, gente. É isso aí. Eu quero que cada uma conte mais especificamente aí a obra que vocês estão publicando com a gente e esclareça para o público mesmo qual é a proposta e por que isso foi importante para você. Lorena, vamos falar das suas feijoadas. As feijoadas, então, nós começamos com esse projeto antes do Covid e várias pessoas, umas 20 pessoas mandaram textos muito interessantes, mas infelizmente não foi suficiente para fazer uma antologia. Então, eu fiquei um pouquinho com um sentimento de culpa, né? Porque
nós tentamos publicar essa oportunidade do segundo volume. Eu mandei um e-mail para todas e sugerindo que elas mandassem esse texto para a Nereide, para ter essa oportunidade de publicar. Tá difícil. Infelizmente, só uma pessoa de Berlim, o meu texto. Estão escutando? Agora sim. Você tem que falar, acho que mais pausado, porque corta, sabe? Tá cortando. Corta, então. Então, só para repetir um pouco, quando a Nereide ofereceu esse segundo volume, eu mandei uma mensagem para todas as pessoas que haviam contribuído com os textos das feijoadas, para que elas tenham uma oportunidade de talvez publicar com a Nereide esses textos. Mas, infelizmente, só uma pessoa de Berlim que também mandou o texto, e vocês vão poder ler, mas é outra perspectiva, porque o meu texto é mais como eu faço feijoada em Nova York, é uma coisa mais bem pessoal. Enquanto outra pessoa, que é um texto muito interessante, conta como ela vai em Berlim assistir ou participar de uma feijoada super grande de milhares de brasileiros que estão por lá, com música, com dança e tudo. Então, são dois ângulos de uma feijoada no exterior, que é bem interessante. E só para esclarecer um pouquinho também. O texto. Você tem a página dela? É isso. O texto chama-se Feijoadas Nova-Iorquinas, né? Então ela descreve no texto, é o seu texto. Eu estou lendo. Eu vou ler um trechinho porque o seu está travando, né? Então eu vou ler um trechinho aqui. Após residir mais de 4 décadas em Nova York, o Natal de 2019 foi um pouco diferente dos demais. Desde que nossos filhos, Roberto e Fernando, nasceram em Manhattan, costumávamos passar um Natal com a minha família em Estrela, no Rio Grande do Sul. Aliás, você sempre vai para lá, né? E outro na cidade de Nova York. Em Manhattan, oferecíamos aos amigos uma feijoada para festejar a vinda do Ano Novo e para dar-lhes um sabor da diversa culinária brasileira. Porém, naquele fim de ano, saboreamos não só uma, mas 2 feijoadas. Uma em Manhattan, outra na Pensilvânia. Ambas para várias pessoas que não haviam comido nem ouvido falar dessa delícia da cultura brasileira, com 2 exceções, o Maré e o L, amigos de Roberto e Fernando, respectivamente. E assim ela vai contando todo o desenrolar da preparação, dos comentários das pessoas, as surpresas das pessoas, né? E onde conseguir... onde conseguir os ingredientes, mas eu também cito o Cascudo, com a referência dele sobre a feijoada, e um outro brasilianista americano que fala sobre a feijoada, por que ela é tão interessante, tão benquista, né? Então, foi pessoal e um pouquinho de referências literárias. Acabou acontecendo um grupo de pessoas, porque começaram a acontecer todos os anos, muitas vezes essas feijoadas. Então eram os grupos dos comilões da feijoada, segundo ela fala aqui. Era o nosso grupo de comilões. Um fatiava o couve, outro escolhia os ingredientes, cada um fazia a caipirinha, né? A farofa, o chimichurri. Que é isso, chimichurri? Chimichurri é molinho da feijoada, que eu venho do sul, então ela é perto da Argentina, então nós temos outras expressões lá. Tá vendo? Então é uma crônica que traz além de falar da questão de você ser imigrante, de você estar num lugar diferente e buscar a cultura do seu país, a recepção,
a maneira gostosa de tornar isso um momento interessante, feliz, de troca, e todas as crônicas que eu li desse plano que ela queria fazer, um livro, e ela acabou não acontecendo, eram exemplos de feijoadas que acontecem no exterior e que trazem essa emoção, esse carinho tão grande pela cultura brasileira. Né, Lorena? É isso? Pois é. E também é importante realçar que eu vindo do Sul, numa colônia alemã, então eu aprendi a fazer feijoada em Nova York. Eu nunca fiz feijoada em casa. Minha mãe não fazia no Sul. Era mais aquela comida tradicional alemã. Então, inclusive, eu falo um pouquinho das expressões que nós usamos no Sul, lá, desse tipo de coisa. Fui aprender com uma mineira que eu conheci lá em Nova York, ela me ensinando a fazer a feijoada, e aí daí para frente eu encarei sozinha, né? E aprendi com ela e depois continuei fazendo. Mas é ótimo, vale a pena ler a crônica da Lorena, e mentira que ela não sabe escrever, viu? Ela sabe escrever muito bem. Obrigada. E olha, outra coisa, você disse que você não é autora, mas você traduz. E quem traduz, escreve, é escritor também. Porque se você não sabe escrever, se você não é escritor, você não consegue traduzir um livro ou um texto, sabe? Isso é uma questão. Eu só queria fazer bastante isso, a questão da autoria do tradutor. Certo, é verdade. Mexemos com palavras, e muitas. Exato. E eu só queria realçar também que neste volume 2 tem um capítulo, um artigo do meu filho, Sim. que relata uma história muito interessante sobre uma pesquisa que ele fez enquanto ele estava na Alemanha, caminhando ao longo do rio Reno, fazendo pesquisa. Ele ficou 6 semanas com mochila nas costas, acampando ao longo do rio, e ele conta um pequeno trajeto dessa história, tanto assim que depois que ele terminou esse passeio de 6 semanas, mais de 400 quilômetros andando a pé, ele e uma sobrinha, essa prima que também escreveu o livro, o texto chama Berlim a Brasileira, sobre a feijoada em Berlim. Ela é cineasta, e os dois então fizeram um documentário de 1 hora sobre esse passeio, esse contato das pessoas com o rio, e receberam prêmios em festivais internacionais de independente cinema. Então ele reflete neste texto dele um pouco dessa experiência ao longo do rio, que é muito interessante ler. Só que ele escreve em inglês, ele não escreveu em português, mas é um texto que vale a pena ler. Muito bom, excelente. Agora eu vou chamar a Ana. Ana, você vai explicar um pouquinho sobre o texto do Marco? Vou sim. O Marco, nessa coletânea, ele entra com um ensaio, na verdade, né? Um ensaio curto, mas muito bem escrito, tudo dele é muito bem escrito. É fácil falar do outro, é até gostoso, né? Não é o euzinho aqui. Mas, de qualquer forma, ele escolheu um ensaio que é Nhangatu, que é, na verdade, uma língua indígena que fica de uma tribo que fica no Amazonas. E ele vai falar que foi a primeira vez que ele foi para o Amazonas, na época com a Rose Weber e também com a ministra da Cultura, e ele ficou encantado com essa língua, que ele não conhecia, pela quantidade de vogais que a língua tem. Nós já sabemos, todos nós, né, oriundos do Brasil, que a língua tupi-guarani, uma das características dela são as vogais. O José de Alencar já levanta isso. O que dá o quê? Um caráter e um ritmo muito poético. O José de Alencar, quando resgata em Iracema algumas expressões da língua tupi-guarani, vários ensaístas ressaltam essa questão, que uma língua vocálica, ela
extremamente poética, já é meio que por si poética. Bom, então ele vai falar, o Marco, né, nesse ensaio, do impacto dele e que ele não aguenta. O Marco, ele apesar de dominar mais de 20 línguas, na verdade ele domina 25. Mas 20 assim com mais precisão. Ele sempre fala, é uma tentação para mim, quando eu não sei uma língua, eu quero aprender a língua, entenderam? Ele gosta, né? Ele gosta e naturalmente tem talento, né? Que não é o meu caso. Assim, essa pessoa precisa ter um ouvido de ouro, né, Nereide, para tantas línguas. Então, basicamente é isso. E ele vai também elogiar o Amazonas, o impacto de toda aquela cultura em cima daquilo que ele queria, tá? Vale a pena também. O Marco é um cara que, nos ensaios, ensaios, romances, ele é extremamente poético e não é um autor fácil, devido a esse universo, né, dele. Vocês lembram de Marina, né, o Nereide? É uma novela, Marina, foi traduzida para o inglês, né? E nenhum livro do Marco é fácil, entendeu? Não é. E olha, um trechinho aqui, um parágrafo só. Reparem no tesouro das vogais. Bastou-me ouvir uma só vez o Nhengatu ao longo de outra floresta, do livro e das estantes, abrindo uma clareira no tupi antigo, quando passei de caça a caçador. É bem isso. Bonito, né? É muito bonito. É um privilégio ter esse texto com a gente. Regina, obrigado, falando em palavras, fale do Fernando Pessoa. Sim, bem, então, como eu falei, esse é um texto, um artigo que eu escrevi, uma pesquisa que eu fiz já faz algum tempo, então eu resolvi revisitá-la, traduzir-me mesmo para o português, acabou saindo um trabalho novo, o que foi muito interessante, porque eu me debrucei novamente sobre a poesia de Fernando Pessoa, algo que eu não fazia já há bastante tempo. Então eu parti de um poema, de um trecho do poema Psicografia, de Fernando Pessoa, que eu sempre me lembro, que sempre me marcou muito, né? Essa questão das palavras e do eu e da alteridade e das diferentes sensações e do transformar-se em outro, né, poeticamente. E esse é o poema onde ele diz que, e eu cito, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Né? Esse faz parte do poema Psicografia, de 1914. Então eu resolvi aplicar a teoria do linguista e pensador russo Mikhail Bakhtin, né, que fala da alteridade, da polifonia, ao Fernando Pessoa na questão dos heterônimos. Né? Como a gente sabe, o Fernando Pessoa escreveu sobre diversos heterônimos. Os mais conhecidos são o Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos e o Bernardo Soares foi, na verdade, um semi-heterônimo, né? Do livro do Desassossego. Então, eu uso a teoria do Bakhtin para falar, para descrever, para analisar como é que não só a polifonia se aplica à obra pessoana como um todo, né? O corpus inteiro, mas também o conceito de heteroglóssia, né? Então, se a polifonia são várias, mais de uma, múltiplas, fonia, vozes, a heteroglóssia seriam diferentes, não, mais do que diferentes vozes, são diferentes maneiras de ver a vida, são diferentes dialéticas, são diferentes ideologias. Se você junta todos os heterônimos de Pessoa, você vai ver que nenhum deles tem uma personalidade parecida. Todos eles são diferentes. E ele criou para cada um não só um presente, mas ele criou um passado, né? Para o Reis, o Caeiro e o Campos. Todos eles têm um passado também. É interessante como o Fernando Pessoa chegou a criar até mapas astrais para os seus heterônimos.
Então, outro conceito do Barthes que eu aplico na minha análise da polifonia e da heteroglossia do Fernando Pessoa é o conceito de dialogismo, né? Porque você vê também que os heterônimos conversam entre si. Na verdade, eles se relacionam, né? Eles criam um círculo onde há essa troca dialética de discursos e enunciados diferentes. Eu não sei, Nereide, se eu leio um pouquinho, se Escolhe um trechinho para ler. Tá, Rapidinho. deixa eu ver aqui. Você quer pegar Estava alguma coisa tentando pra mim? escolher aqui também, mas você que tem que escolher. Ok. Então, na página 157, eu vou ler um pouquinho desse parágrafo. Se sabemos que, e eu cito o Barthes, todo enunciado tem um autor e, por conseguinte, uma expressividade e destinatário. Então, fecho a citação do Barthes. Então, os 4 alter egos em que se multiplica a pessoa são autores de enunciados particulares direcionados a um interlocutor que significa o outro. Há sempre essa questão dialógica, né? Os enunciados dos heterônimos do Fernando Pessoa não são vazios, eles sempre se endereçam a alguém, seja a um outro heterônimo, seja ao leitor. De certa maneira, chega a ser quase pós-moderno, né? Nessa troca que há entre o autor, a voz enunciada, e o receptor, o leitor. Direcionado ao interlocutor, que significa o outro. À vista disso, a obra poética de Fernando Pessoa convida a uma leitura dialógica em 3 níveis, onde o outro passa a ser, simultaneamente, o leitor, o próprio Fernando Pessoa, e um terceiro grupo, composto por heterônimos e o semi-heterônimo, o Bernardo Soares. Exemplos do endereçamento ao outro, onde o outro, o interlocutor, é o próprio Fernando Pessoa, a manifestação dialógica do discurso, nós podemos encontrar no poema A Fernando Pessoa, escrito, assinado com a pena do Álvaro de Campos, onde ele se direciona ao Fernando Pessoa. E eu só vou ler um pouquinho desse poema. Depois de ler o seu drama estático, O Marinheiro, em Orfeu I, depois de 12 minutos do seu drama O Marinheiro, em que os mais ágeis e astutos se sentem com sono e brutos, e de sentido nem cheiro, diz uma das veladoras, com langorosa magia: nação, porque reencarnaste, corvo, porque ressuscitou, ou tu, ou do que eras a haste, assim se Portugal formou. Fernando Pessoa, é mensagem. Excelente, Regina. Parabéns pela pesquisa, pelo trabalho maravilhoso. Agora eu queria que a Nancy falasse um pouco sobre o texto dela e depois a Soraya também vai falar. Vamos lá, Nancy. Bom, como eu disse já inicialmente, né, eu escrevi esse texto com muita emoção. Eu gosto muito, sempre, a minha vida inteira, inclusive citando aqui algumas pessoas importantes da minha vida, né, dentre elas a minha tia, a gente conversava muito sobre essa história da nossa história, da juventude, da infância, do nosso lugar onde a gente nasceu. E eu sempre gostei muito disso, de ver fotos antigas, de ver coisas da minha vida, enfim. E quando eu parei para escrever sobre isso, esse texto veio com uma conotação muito emocional, muito afetiva, né? E dando uma retomada mesmo, uma retrospectiva daquilo que foi a minha vida. E fiquei muito emocionada escrevendo esse texto, e queria compartilhar com vocês uma pequena parte dele. Na retomada, aprendi muito, me fortaleci, me reinventei, criando um mundo mais concreto, palpável, sendo dona do meu destino e das minhas ações. Não há retomada sem estar emocionalmente seguro e inteiro.
A completude se estabelece nas idas e vindas dos erros e acertos que você percorre na vida. A construção e reconstrução são inerentes a adultos que puderam vivenciar o amor, a dor, a tristeza, a esperança, a alegria e o autoconhecimento. Dar voz ao seu eu interior pode ser uma das formas mais poderosas para uma vida com mais felicidade, retomando sua essência, que é só sua, a essência da vida. Então, escrevendo isso, né, eu pensei muito sobre tudo que aconteceu na minha vida, a minha história, as pessoas que rodearam a minha vida, que estiveram comigo, e tão recheado de muita emoção. Eu fiquei muito contente de poder traduzir isso escrevendo em palavras. É isso. Bom, lindo, muito obrigada pela participação e por ser tão sensível. Eu realmente, seu texto mexe no coração da gente. Eu acho que muita gente vai se identificar, inclusive, né? Com seus comentários, seus sentimentos, sua sensibilidade. Soraya, me conta da sua proposta com a Carolina Maria de Jesus, né? Isso, né? A vida na sala de aula, né? E por que eu uso essa palavra vida? Porque ela remete a mim, a minha vida, a vida dos estudantes, né? Que são pessoas que lá atrás não tiveram esse direito garantido, né? A estudar. E hoje eu tenho alunos de 15 a 85 anos de idade na sala de aula. Então, são pessoas que trazem em si muitos saberes, né? Por isso eu falo também dos saberes periféricos. A Carolina, né? Eu me deleitei com a obra dela e daí eu falei, por que eu não trabalho isso na sala de aula com os meus alunos? E comecei esse trabalho, né? E percebi que eu poderia trabalhar todas as disciplinas, né? Além da alfabetização, porque ela tem esse trabalho, né? Ela retrata no livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, esse trabalho de catadora de papéis, que é daí que ela vai também com aqueles papéis escrevendo o seu diário. E aí a gente trabalhou todas as disciplinas, ciências da natureza, a gente trabalhou matemática, a gente trabalhou alfabetização, foi muito rico, né? Foi muito emocionante. E aí eu gostaria de fazer uma pequena citação da Carolina. O livro é a melhor invenção do homem. E vai ao encontro desse nosso momento aqui, né? Esse momento de muita emoção, né? Essa publicação linda. E gostaria também de citar um pouquinho de Paulo Freire. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre, né? E é isso que me motiva dentro dessa sala da educação de jovens e adultos. Foi daí, diante de tanta emoção, de ver as coisas fluindo, ver essa vida girando ali dentro, né, nesses círculos de conversa dentro da sala de aula, que eu me senti impulsionada a escrever, né, esse relato de prática. E eu queria colocar muito uma poesia minha junto com esse relato, e aí eu consegui colocar a poesia, fiquei muito feliz, né? E se eu puder, eu gostaria de ler a poesia. Deve. Leia. Dá tempo ainda. Quem é essa criança? Ela deixou os livros da escola num canto escondido do seu coração e foi parar no farol, vendendo balas para comprar o seu pão. Moedas correm pelo chão de terra batida da casa. Seu pai pegou o seu dinheiro e foi para o bar comprar cachaça. Sem pão, sem livros, sem esperança, quase sem sonhos, ela decide mudar. Mudar para os calçadões das praias, para os bancos das praças, que agora são o seu lar. Sem pão, sem livros, sem esperança, quase sem sonhos, ela ainda se permite sonhar. Bom, parabéns, Soraya. Continue nesse caminho, retorne, escreva muito, viu? E parabéns pelo trabalho que você realiza, que eu sei que é intenso, difícil. Vida com a periferia de São Paulo não é fácil e você é uma guerreira. É isso aí. Eu só queria falar um pouquinho que eu também publiquei uma crônica nesse pedaço do livro, né? É uma crônica que eu escrevi há muitos anos atrás, né? Tinha que ser em inglês, antes de eu vir para cá, e que fala de um
um jogo de futebol na várzea, né, de São Paulo. E quem me inspirou, claro, foi minha mãe, né, contando a história que aconteceu depois vocês leem lá no decorrer desse jogo de futebol de várzea. E especialmente tem um personagem muito importante, que é o meu tio Alberto, que consta nessa história como um pedaço muito importante nessa descoberta dele e nesse modo de ser dele em querer ser jogador de futebol e a vida não permitiu. Mas, enfim, são histórias do coração, são histórias que a gente retoma, como a Nancy falou, com carinho, né? A Soraya com a grande essa proposta de trabalho tão lindo, a Lorena trazendo a feijoada para o coração de Nova York, trazendo o gosto brasileiro ali, Fernando Pessoa, tão explorado, tão comentado, e cada vez mais a gente descobre coisas lindas, como você falou, Regina, que você colocou para a gente, que é uma redescoberta. E a Ana trazendo o Marco aí, com tanta especificidade, falando das vogais, falando da língua, falando de como se constrói uma língua e a importância disso tudo. Gente, realmente eu estou muito feliz por ter publicado essa antologia. Foi muito importante para mim. Tá? Muito obrigada por tudo, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada também, viu, Nereide? Muito obrigada. A gente luta bastante e eu acho que eu falei isso na outra live, porque nós fizemos 3 lives hoje, né? O pessoal da poesia, o pessoal da ficção e vocês. E eu falei, as pessoas dizem, parabéns você, mas eu não faria nada sem vocês. Se vocês não estivessem aqui comigo, junto, lado a lado, dando a mão, a gente não conseguiria publicar e deixar para o mundo um pouquinho da gente, né? Falou? Muito obrigada, gente. Agora, eu desejo para vocês um lindo ano e que o ano que vem a gente se encontre aqui. Olha só, a gente vai ter um lançamento na Miami Book Fair, no stand da Underline Publishing, e vamos ter o lançamento em Nova York, viu, Lorena, Regina, que vão estar lá. Nós vamos fazer durante o evento do Focus Brasil Nova York, né? Eu também quero reiterar aqui a importância da Mônica Grayle, que fez o prefácio, né? Tanto da volume 1 como da volume 2, ela é jornalista da ONU, trazendo esse entendimento da importância da palavra overseas, né? E a homenagem que a gente faz sempre para a Heloísa Schurman, que é uma pessoa tão querida e que caminha pelo mundo levando e trazendo palavras, assim como a nossa capa diz. Né? Muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença, um grande abraço e até a próxima. Um beijo, sucesso para todos vocês. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau. De repente.